Vamos lá, pessoal. Então vamos agora para a questão número 1, hein? Tudo bem? Bom, o Enem cancelado de 2009, hein? Esse aqui, aquele que vazou e tal, o pessoal cancelou, hein? Mas tinha uma questão muito boa sobre isso. Olha aqui, ó. Distantes uma da outra, quase 100 anos. As duas telas seguintes, que integram o patrimônio cultural brasileiro, valorizam a cena da primeira missa no Brasil, relatada na Carta de Pero Vaz de Caminha. Enquanto a primeira retrata fielmente a carta, a segunda, ao excluir a natureza e os índios, critica a narrativa do escrivão da Frota de Cabral. Além disso, na segunda não se vê a cruz fincada no altar. Então nós temos aqui, de um lado, a pintura de Vitor Meirelles, de 1861, e a primeira missa no Brasil de Cândido Portinari, de 1948. Tá? E aí olha que interessante, ele vai pega esses dois momentos, ele vai querer que você entenda, aí é uma questão de memória. Como, na verdade, cada autor tem um objetivo ao fazer aquele quadro retratando, em teoria, um mesmo momento histórico. Então isso é bem de memória, que a gente acabou de falar aí no nosso último vídeo de teoria, né? Então vamos lá, ó. Ao comparar os quadros e levando-se em consideração a explicação dada, observa-se que a influência da religião católica na catequização do povo nativo é o objetivo das duas telas. Pronto, pé. Gente, não é verdade. Né? Se ele mesmo coloca para você não precisa nem ter visto a tela, ele já fala para você que não existem os nativos na segunda tela, ele colocou lá, ó, além disso, na segunda não se vê a cor, ele fala, ó, excluir a natureza e os índios. Se não tem os índios na segunda tela, como é que ele está falando claramente da questão da catequização indígena? Isso, na verdade, está na primeira, no momento em que essa expansão marítima também buscava o quê? Novos fiéis, né? Então, o próprio o próprio Pero Vaz de Caminha diz na carta, essa gente, né, que esconde, que não tem nada para esconder as vergonhas, o que se parece, o que há de melhor nessa terra será o quê? Catequizar essa gente. Né? Então, quer dizer, deixa claro a ideia da presença da Igreja Católica, dos interesses da Igreja Católica, tá? O processo de evangelização, tá bom? Bom, B. A ausência dos índios na segunda tela significa que Portinari quis enaltecer o feito dos portugueses. É isso que ele quer enaltecer, os feitos dos portugueses? Não, na verdade ele está criticando uma visão que foi dada àquele momento lá na primeira tela. Naquela primeira retratação, porque ele está fazendo uma retratação sabendo do que existia na tela anterior. Portinari, na verdade, ele vê lá o quadro de Vitor Meirelles e fala, bom, eu vou fazer uma outra obra, mas eu vou retratar de uma forma diferente, né? Então, na verdade, ele está dando uma nova visão para os acontecimentos e não exaltar o feito dos portugueses. Até porque catequizar os índios também era feito dos portugueses. Tudo bem? C. Ambas, apesar de diferentes, retratam o mesmo momento e apresentam uma mesma visão do fato histórico. Essa eu tenho certeza que você não ia colocar. Tudo bem? O próximo texto já diz isso para você. D. A segunda tela, ao diminuir o destaque da cruz, nega a importância da religião no processo dos descobrimentos. Não, não é verdade. Só não tem a cruz. Mas você vê, por exemplo, sacerdotes, pessoas ali, né, olhando para o padre ajoelhados em clara penitência. Então a tela toda retrata a missa também. Então não tira a importância da religião. Ora, se a tela é sobre a primeira missa, não tem como falar que ele está tirando a importância da religião. Tá bom? A tela de Vitor Meirelles contribui para uma visão romantizada dos primeiros dias dos portugueses no Brasil. É isso, gente. Na verdade, o que está acontecendo? Eu tenho o Cândido Portinari, que é claramente um artista de influência do movimento modernista brasileiro que começou na década de 20, não é verdade? Enquanto ele aí questiona, critica aquele modelo do romantismo. E aí a gente está falando 1861, Vitor Meirelles, é o romantismo brasileiro, que procurou dar uma cara para essa, né, onde a literatura, as artes, de uma forma geral, tentaram ajudar a construir essa identidade brasileira baseada no indianismo. Então você vê claramente, né, nas obras literárias, mas também vê aqui no quadro de Vitor Meirelles, que muitos questionam, inclusive, hoje em dia, se haviam de fato esses índios ou não. Né, que muito provavelmente os índios não participaram daquela missa, até porque aquela religião e aquele modelo não diziam para eles
muita coisa, né? Não dizia, aquele modelo não dizia muita coisa para eles. Os próprios portugueses depois diziam que os índios eram um povo sem fé, sem lei e sem rei. Então, se haviam índios ali, eram índios muito mais curiosos para saber o que acontecia do que necessariamente índios num ato de devoção àquela religião que eles desconheciam. Beleza? Então, gabarito letra E.